Então, pessoal, veja se vai começar a gravar aí para vocês. Então, pessoal, voltando aqui o que nós estávamos falando. Então, esse é o exercício 14. Estamos na página 141, para quem entrou agora. E aqui, nós fizemos esse exercício na aula anterior. E agora eu estou compartilhando aqui para que nós possamos fechar esse exercício, tá? Então, aqui, eu tenho essa área do verde que é igual à área do rosa. Então, só que aqui eu tenho o quadrado aqui verde e o retângulo rosa. Como que eu faço para calcular essas áreas, sabendo que essas áreas são iguais, tá? Então, é o seguinte, nós temos que pensar em como calcular essa área e como calcular essa daqui. Então, como calcular a área do quadrado verde e como calcular a área do retângulo rosa. Eu sei que área é comprimento vezes a largura. No caso aqui, é lado vezes lado. Então, pessoal, o que nós temos, então, que fazer? Então, eu vou descer aqui. Nós vamos, então, calcular, fazer a área, então, do quadrado é lado vezes lado, então, ou seja, x mais 4 elevado ao quadrado, tá bom? E o do retângulo é comprimento que multiplica a largura, então, 2x menos 8 que multiplica x menos 2. Então, o que eu tenho que fazer, então, aqui? Estou voltando nesse exercício para que nós possamos fechar aí essa parte. Então, quando eu elevo aqui ao quadrado, eu vou explicar, inclusive eu vou gravar uma aula hoje para a semana que vem, que eu vou explicar esse quadrado da soma aqui, tá? Isso aqui se chama quadrado da soma. Já expliquei para vocês, vocês vão ver que é bem tranquilo. Tem a fórmula lá. Então, quadrado do primeiro, x ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, 2 vezes x, 2x. 2x que multiplica 4, 8x. Mais o quadrado do segundo termo, que é 16, no caso, 4 ao quadrado. Aqui, pessoal, eu faço a distributiva. Então, 2x que multiplica x, 2x ao quadrado. 2x que multiplica menos 2, menos 4x. Então, está aqui o menos 4x. Vou fazer com o 8 agora. Olha, menos 8 que multiplica x. Menos 8x. E menos 8 que multiplica menos 2. 16 positivo. Aqui no livro, nós fizemos na última aula esse exercício, então eu fui passando tudo para o primeiro membro, aqui já foi mais direto no livro. Mas o que aconteceu? Olha, esses dois 16 aqui, como estão positivos, olha, quando esse vem para cá, ele vai ficar negativo, então cancela. Por isso que desapareceu o 16 da nossa equação, tá? E aqui, pessoal, o 2x ao quadrado, quando ele vem para cá, ele vem menos 2x ao quadrado. Então, daí, menos 2x ao quadrado com esse x ao quadrado, resultou em menos x ao quadrado, né? A mesma coisa se eu devesse 2 e tivesse 1 para pagar. Aqui, pessoal, seria, então, menos 12x. Olha, menos 4x com menos 8x, menos 12x. Esse menos 12, quando ele vem para esse lado da igualdade, ele vem positivo, porque aqui ele está negativo, né? Então, ele estando negativo, ele vem para positivo. E 12 mais esse 8 vai ser 20x. Fazendo, então, o cálculo das raízes, a solução, né, que nós temos, nós vamos fazer, então, no exercício eu pedi para que vocês multiplicassem, então, essa equação por menos 1, para que nós pudéssemos deixar aqui a incógnita que está com o x ao quadrado positivo. Então, ficou x ao quadrado, e aqui ia trocar esse sinal. Então, quando eu multiplico a equação por menos 1, eu troco todos os sinais. O que é negativo vai ficar positivo, e o que é positivo vai ficar negativo, tá bom? Então, vamos descer aqui um pouquinho. Então, aqui, pessoal, ficou, no caso, x ao quadrado menos 20x. Colocando esse x em evidência, que é uma maneira de nós encontrarmos as raízes, então vocês estão vendo aqui que é uma equação incompleta, não tem o terceiro termo, e ela é do tipo ax ao quadrado mais bx, certo? E aí, pessoal, vamos lá. Nós temos que colocar quem está aparecendo aqui em todos os termos em evidência. No caso, é o meu xzinho, né? Ó, o meu x. Então, vamos colocar ele aqui, ó. Colocar em evidência e colocar fora do parênteses aqui, tá? E aí, dentro do parênteses, eu vou colocar como se eu explicasse para vocês o seguinte, o produto, certo? X que multiplica quanto que dá x ao quadrado? Não é x vezes x?
Então, eu vou colocar o meu x aqui dentro do meu parênteses, tá? O que eu estou fazendo aqui é fazendo essa parte de deixar em evidência. Essa parte aqui da equação que eu estou deixando em evidência é a mesma coisa dessa equação. Quando eu faço a distributiva, pessoal, eu preciso voltar, tá? A mesma equação. Não posso ter coisas diferentes, senão o colocar em evidência de vocês fica errado, tá bom? Então, aqui, x que multiplica quanto que dá x ao quadrado é x que multiplica x. X que multiplica quanto que vai dar 20x? X que multiplica 20. Então, ó, veja, se eu multiplicar o x por 20, vai ser 20x. E aí, pessoal, olha que interessante como vocês estão aprendendo a descobrir as raízes de uma equação incompleta do tipo ax ao quadrado mais bx. Aqui, quando eu pego essa parte aqui do colocar em evidência, essa equação aqui que está escrita de uma maneira diferente, nós podemos, então, pensar, vamos igualar esse x que está aqui multiplicando a zero, então, x igual a zero. Ou seja, o zero já é uma solução dessa equação aqui. Então, o zero já é uma solução. E a outra solução? A outra solução é o que está dentro do meu parênteses, x menos 20, aí eu vou igualar a zero também. Quando eu passo esse 20 para cá, ele está negativo, eu passo ele para cá positivo. Ou seja, eu sei que as soluções dessa equação é 20 e 0, certo? Só que como no nono ano nós estamos trabalhando com uma medida, um comprimento, uma largura, então nós vamos colocar o meu 20, né? Então aqui nós vamos colocar o meu 20. Então aqui vai ser como? Se eu colocar 20 aqui no meu lugar do meu x, aqui então vai ser 20 mais 4, 24. E aqui tá aqui, né, pessoal? 24 vezes 4, porque são 4 lados o meu quadrado, eu tenho 96 centímetros, né? Então, 96, na realidade aqui nem colocou como... 96 metros, tá? 96 metros. E aí, o meu retângulo rosa tem de perímetro quanto? Olha, então eu vou colocar aqui para vocês. Então, o perímetro... o perímetro do retângulo rosa. Então, eu tenho dois ladinhos que mede 2x menos 8, e eu tenho também dois ladinhos que mede 2x menos 2. Então, tenho aqui, né? Retângulo tem os lados diferentes, por isso que aqui está diferente, pessoal. Bom, aqui fazendo a distributiva... professor, eu simplesmente coloquei o 20 no lugar do x e já não fiz toda essa equação aqui, essa conta aqui que a professora fez. Tudo bem. O importante é que aqui no final, olha, eu cheguei em quanto? Em 100 metros, né? Então, ou seja, o perímetro aqui do verde é 96 e o do rosa é 100 metros. Vocês tinham terminado essa tarefa que eu pedi para que vocês descobrissem o perímetro, deu certo? Deu certo? Deu certinho? Anne? Deu certinho, Patrícia? Tinha dado certo, Caio? Tá. Deu certo? Era só para finalizarmos mesmo, tá? Então tá bom. Vamos então, tem uma questão invertida aqui. Essa questão invertida é geralmente bem pessoal, né? Que cada um vai fazer o seu jeito, né? Aqui está escrito assim, olha, crie uma equação do segundo grau em que uma das soluções seja igual a zero, né? Então, eu posso fazer uma equação, olha lá, 2x, aqui eu poderia escrever assim, x ao quadrado menos 3x igual a zero, ou 2x ao quadrado menos mais 4x igual a zero. Tudo que eu tenho só dois termos, e não tenho, né, no caso, não tenho o C, certo? Eu tenho uma das soluções igual a zero, tá, gente? Então, vocês fizeram? Olha lá, aqui a nossa resolução foi a seguinte, aqui do livro que ele propôs. Vocês fizeram de vocês, não precisa ser igual. Ele escreveu assim, olha, x ao quadrado igual a 3x
passei o meu 3x para esse lado da igualdade, menos 3x, e aí eu coloquei em evidência o x. Então, x, e aí entre parênteses, x menos 3 igual a zero. E aí eu fiz aquele processo lá, certo? Que você coloca o x igual a zero, e aqui o x menos 3 igual a zero, que ele fez direto, tá? Ficou alguma dúvida nessa parte de encontrar as raízes, a solução de uma equação incompleta do tipo ax ao quadrado mais bx? Tá tudo certo até aqui? Lá no exercício de hoje, lá da página 145, que vocês vão corrigir pelo vídeo, tem um misto, assim, de equações incompletas do tipo ax ao quadrado mais c, do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero. Então, tem um misto ali. Então, esses exercícios ali da página 145 são todos, assim, desse jeito. É tudo que nós vimos sobre as equações até agora, tá? Então, vocês precisam assistir ao vídeo para poder fazer a correção, tá? Nós não vamos fazer essa correção aqui, tá? Porque já tem um vídeo gravado, né? Tá bom? Então, vamos lá. Vamos, então, lá para a página 142, tá? Vamos dar uma acelerada aqui na página 142. Gente, olha isso daqui da página 142. Resolvendo equações do tipo ax ao quadrado igual a zero. Eu até coloquei no vídeo lá para vocês essa explicação, nem me aprofundei muito, porque, olha, veja bem, ax ao quadrado igual a zero. Se eu penso em um número aqui, vamos resolva as equações a seguir. Letra A, exercício 7, resolvido, da página 142. Temos lá, 2x ao quadrado igual a zero. Gente, olha isso. Nós vamos passar o 2 aqui, que letra A aqui na resolução. Dá uma olhada que já está resolvido para vocês. Só um pouquinho, gente. Nós vamos passar o 2 dividindo, né? Ó. E 0 dividido por qualquer coisa é zero. Então, mais ou menos aqui a raiz quadrada de zero. Então, a solução, as duas soluções dessa equação são zero. Olha só, não tem muita graça essa equação, né, gente? Porque a solução aqui vai dar zero, né? Então, sempre, olha lá, menos 10x ao quadrado igual a zero. Aí vamos passar o 10 dividindo, menos 10, né? Dividindo. E aí aqui também, raiz quadrada de zero. Zero dividido por qualquer coisa, seja negativo ou positivo, será zero. Né? E aqui também duas soluções iguais a zero, tá? Então, acho que essa equação aqui do tipo ax ao quadrado igual a zero é bem tranquilo. Tiveram alguma dificuldade nessa? Não? Tudo certo? Então, tá bom. Vamos continuar, então. Aqui, pessoal, vamos resolver, então, o exercício 15, tá? Podemos resolver juntos, tá? Aliás, aqui a correção é o seguinte, olha. Resolva as equações incompletas a seguir. Essa equação aqui do exercício 15, ela é incompleta, só tem um termo, né? Professor, mas ela é do segundo grau? É do segundo grau, sim. Olha, tem x ao quadrado aqui, né? Só que ela é uma equação que tem um termo só, né? Então, pessoal, nós temos aqui, vamos fazer do jeito que nós fizemos as anteriores ali, para esse mesmo exemplo. Então, nós temos ali 12x ao quadrado igual a zero. Vamos passar esse 12 aqui dividindo. 0 dividido por 12 será zero, por final eu passo a raiz, né? Raiz quadrada. Então, mais ou menos, pessoal, quando eu passo, só uma dica, quando eu passo a raiz quadrada, é obrigatório ter esse mais ou menos, tá? Se não tiver, tá errado, tá? Por quê? Porque eu sei, já expliquei várias vezes para vocês, que quando eu elevo um número negativo ao quadrado ali dentro do parênteses, o torna positivo. E quando eu elevo um número positivo ao quadrado, ele também fica positivo. Então, por isso que é obrigatório aqui ter esse mais ou menos, tá bom? Então, vamos lá. Então, raiz quadrada de zero é mais ou menos zero, né? Então, ficou duas soluções aqui iguais a zero. Tá? A letra B. Nem tem muitas, né, dessas daqui, porque... Olha lá, o que nós fizemos aqui? Eu tenho uma fração e eu tenho o meu zero. Então, nós podemos, então, fazer o quê? Uma multiplicação cruzada aqui, olha, foi o que aconteceu.
9 vezes 0, olha, 0 vezes 9 aqui. E o 2, eu já vou passar dividindo aqui, né? Olha, passo dividindo. Então, o 9 foi lá na multiplicação e o 2 passou dividindo. Só que 0 que multiplica 9 no ano é 0, né? E 0 dividido por 2 é 0. Então, aqui eu vou ter raiz quadrada, mais ou menos, né? A raiz quadrada de 0, certo? Beleza? Posso o exercício 15 já corrigiram? Da página 142? Só um pouquinho, pessoal. Deixa eu voltar aqui na página anterior para a Vitória. Na página, você diz na página 141, Vitória? Esse exercício. Tá, vai lá, deixa eu... Mamãe tá dando aula. Vai lá com a dona Tica. É. Deixa eu ver se para quietinho aqui, Vitória. Isso. Apareceu, Vitória, a página? Esse exercício? Tá, beleza. Assim que você terminar, você avisa, tá? Pessoal, eu vou passar algumas atividades do PACE, enquanto a Vitória termina de copiar. Esse trimestre, então, vocês viram, acho que não passaram, acho que já passaram, né, como que vai funcionar, né, esse trimestre. Nós vamos ter 2 provas valendo 50, mais 10 pontos do simulado, 10 pontos do conceito e 80 pontos das tarefas, né? Como nós estamos à distância, então, o que eu vou fazer em matemática? Nós vamos ter 20 pontos para o PENSE, que vão ser as academias. Precisarão fazer as academias para ter os 20 pontos. E aí vocês sabem, né, pessoal? Não é só ir lá fazer, tem que ir lá e fazer e ter sempre uma boa proficiência, né? Um verdinho, não pode ter nem amarelinho nem laranja, tem que refazer daí nesse caso. Se tiver dúvida, procura a professora. Então, essas tarefas do PENSE, então, vai ser 20 pontos. E daí 60 pontos serão as atividades do AVA, alguma lista de exercício que a professora postar. Então, nós estamos aí começando o segundo trimestre, então nós temos que nos organizar com relação a essas notas, tá? Então, é muito importante, além de ir bem nessas avaliações, tá bom, Vitória? Além de ir bem nessas avaliações, nós temos também o quê? Que entregar as tarefas em dia, né? Porque tudo isso vale nota. Então, tudo isso. Então, gente, as atividades do Pense vai valer 20 pontos. Vou organizar as academias, né? Quem quiser já ir fazendo, pode ir fazendo as academias dos conteúdos que nós já vimos, mas assim, eu vou passar certinho as academias para vocês, tá bom? Amanhã, acho que no próximo plantão, ou até mesmo hoje, na última aula, eu já consigo passar as academias para esse trimestre. Por quê? Porque daí vocês já vão fazendo, né? Faz um pouco hoje, um pouco amanhã, daí não precisa ficar acumulando, né? Que aí todo o conteúdo do trimestre daí nas academias, às vezes fica bem puxado para vocês fazerem de última hora, né? Certo? Combinado? Beleza? Alguma pergunta com relação a isso? Bom, então vamos continuar. Ô, Rafael, qual exercício, Rafael, que você está falando? Pode explicar? É porque vocês estão conversando, vocês perguntam no chat, e aí a professora está lá na página compartilhando a tela, a professora não consegue ver o chat. E a professora tem que sair e voltar aqui. Qual exercício, Rafael? Já conseguiu entender? Então tá bom. Vamos continuar então.
Estão com a tela aí, né? Vou voltar lá na página. Lá na página. Deixa eu encostar a porta aqui. Então, exercício número 15, beleza, fizemos, tudo certo. Esse daqui bem tranquilinho, quando é um termo só, vai solução sempre igual a zero, né? Duas raízes iguais a zero, tá? Agora, vamos lá para o exercício 16, que tem lá o verdadeiro e falso. E nas falsas nós temos o quê? Que justificar por que é falsa. Na verdadeira não precisa, tá? Olha lá, gente, vamos então... Isso daqui é um resumo do que nós vimos, então, até agora, tá? Olha lá. Uma equação do tipo ax ao quadrado mais c igual a zero tem duas raízes iguais opostas? O que vocês acham? É verdadeira, né, pessoal? Ela vai ter, por exemplo, assim, se uma é 2, a outra será menos 2, né? Então, sempre que eu tenho lá do tipo ax ao quadrado igual a c, só quero voltar aqui em um exercício, só um pouquinho. Licença, só um pouquinho. Nossa, acho que eu voltei muito. Só um minutinho, gente. Tá, 141. Deixa eu voltar aqui, só um pouquinho. Só um pouquinho. Eu quero pegar um exemplo aqui para vocês. Essa é do BX. Lá na página... Lá na página, deixa eu ver qual a página, 135, tem várias dessas equações do tipo ax ao quadrado mais c. Olha aqui. Então, isso aqui seria ax ao quadrado menos c, no caso aqui, né? Mas é o tipo daquela equação que nós estamos estudando. Olha, então, ax ao quadrado mais c seria o termo que está ao quadrado, mais ou menos o meu c, que é um número que está sem nenhuma das incógnitas. Olha, então, quando eu faço esse resultado, eu tenho aqui na solução dois números iguais, e dois números que são iguais, porém um é o oposto do outro, né? Ó, menos 4 e 4. Menos raiz de 2 e raiz de 2. Isso que eu quero mostrar para vocês. Ó. Esse, pessoal, que eu tiver uma equação do tipo ax ao quadrado mais c, por isso que é verdadeira, tá? Por isso que eu quis mostrar para vocês aqui. Só um pouquinho. Deixa eu voltar lá agora. Toda vez que eu tenho uma equação do tipo ax ao quadrado mais c, eu terei, então, duas raízes. Olha lá, vamos chegar lá na nossa resolução. Então, a gente chega. Eu terei, então, aqui. Eu terei, então, duas raízes reais iguais opostas. Por isso que essa letra A, ela é verdadeira, tá? E olha lá a letra B. Uma equação do segundo grau, do tipo ax ao quadrado é um número real qualquer. Não é, né, gente? Nós acabamos de falar aqui que ela tem duas raízes reais iguais opostas. Ela não tem uma raiz nula, né? O que significa ter uma raiz nula no ano? Significa que ela tem uma raiz igual a zero. E nós sabemos que não é esse tipo de equação que tem uma raiz igual a zero, tá? Então, olha, vocês podem justificar assim. É falsa, tá? Uma equação do segundo grau, do tipo ax ao quadrado mais c igual a zero, tem duas raízes reais iguais opostas. Vocês entenderam, né? Se não entendeu, volta lá na página 135, também aqui na página 145 das atividades de hoje, também vai ter alguns tipos dessa equação, tá? Beleza? Podemos, então, ir para a letra C? Uma equação do segundo grau, do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero, tem duas raízes reais iguais opostas. Tá bem, né? Igual a isso daqui, né? A letra A.
essas duas equações têm diferença, né? Olha, aqui é ax ao quadrado mais c, e aqui é ax ao quadrado mais bx. Gente, é falsa, tá? Uma equação do segundo grau do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero é aquele caso que nós estávamos fazendo até agora. Nós vamos colocar em evidência uma raiz será zero, ou seja, uma raiz será nula. E a outra raiz pode ser um número real qualquer, tá? Então, por isso que ela é falsa. Beleza? Então, nós temos ali que pensar um pouquinho nessas raízes, tá? Letra D. Uma equação do segundo grau, do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero, tem uma raiz real nula, esse nula aqui é igual a zero, e outra raiz, né, um número real qualquer. Então, essa tá certa. Tá? E a letra E, uma equação do segundo grau, do tipo ax ao quadrado igual a zero, tem duas raízes reais nulas. Acabamos de ver, né? Nós acabamos de ver que quando nós temos só um termo, né, um ax ao quadrado, ou 5x ao quadrado igual a zero, essa equação terá duas raízes, ó, tem raízes reais nulas, né? Isso significa que as raízes são iguais a zero, tá bom? Beleza? Esse 16, tranquilo, nono ano? Alguma pergunta sobre isso? Tudo certo? Deixa eu voltar aqui. Tá, tudo bem? Tá. Aqui, deixa eu perguntar aqui. Maju, vem tirar a fralda, né? Majuzinha. Vai lá com a dona Tica. Ela trouxe cebolinha. Eu vou fazer uma coisa bem bonita pra você, né? A gente vai brincar. Então tá, vem. Nossa. Vou mostrar uma luta pra você. Você aqui? Deixa a mamãe abrir. Só um pouquinho, gente. Pessoal, então vamos lá para a página 143. Nós vamos deixar esse desafio para quando nós voltarmos, nós vamos fazendo algumas coisas aí que vai ficando, tá? Agora nós vamos então lá para as atividades da página 143 e a página 144. Então, o que eu vou fazer? Vou deixar essa parte corrigida da página 143, 144. Lembrando, gente, que quem chegou depois na nossa aula, que o vídeo de hoje lá no AVA é a resolução da página 145. Gente, esse número 8, eu vou falar para vocês, é um apanhado geral, assim, de todas as equações que nós estudamos. Equações do tipo ax ao quadrado mais c igual a zero. Equações do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero. Então, é um apanhado, assim, um resumão de tudo que nós vimos até agora, né, nesse capítulo de equações, certo? Então, assim, muito legal essa parte. É importante que vocês deixem já gravadinho, bem legal lá, para vocês olharem essa resolução, tirarem as dúvidas, tá? Então, qualquer coisa, pode procurar a professora, né? Teve dúvida em alguma coisa, procure a professora, tá? Que é importante essa parte vocês saberem bem, tá bom? E também essa parte da aplicação, né? Sempre que tem um exercício, aqui no poliedro, tem essas atividades aqui que tem os exercícios aplicados, não só essa parte do treino, né? Tem essa parte dos exercícios que são aplicados nas situações do nosso cotidiano, que é muito importante também, tá bom? Então, gente, nós vamos corrigir hoje essa página 143, a 144, a 145 eu deixei o vídeo, então daí vocês vão assistir o vídeo e fazer a correção, tá? É só a correção, né? Porque eu acredito assim, como essa tarefa já foi entregue, vocês vão corrigir alguma coisa ali que vocês ficaram em dúvidas, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu
passar ali para a página. Então, esse desafio nós não vamos fazer por enquanto, depois nós voltamos para fazer, tá? As atividades, gente, as atividades lá na página 143. Então, gente, no exercício número 1, acho que eu não corrigi esse ainda, né? Mas nós vamos, então, assinalar as equações do segundo grau. O que é pré-requisito para uma equação ser do segundo grau? Deixa eu fazer essa pergunta aqui. Francisco, o que é pré-requisito para uma equação ser do segundo grau? Francisco? 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 Falou no chat, deixa eu ver. Não, Francisco, ele não está? Francisco? Heloísa Bisotto, que está aqui na sequência. Heloísa, o que é um pré-requisito? O que eu tenho que saber, olhando, quando eu olho para uma equação, para que ela seja do segundo grau? O que eu tenho que olhar, assim? O que eu tenho que perceber? Qual que é a característica de uma equação do segundo grau? Gente, será que vocês estão me escutando? Heloísa? A Heloísa não está, né? Nem o Francisco. Deixa eu colocar já a falta aqui, então. Dia 26. Não está nem o Francisco. E nem a Heloísa. Deixa eu ver mais alguém. Às vezes tem mais alguém que está faltando aqui. Isabelle. Oi. Eu perguntei para o pessoal aqui, acho que eles não estavam. Eu perguntei assim, oi, Heloísa. Já a gente conversa, então. Agora a Isabelle vai responder. Oi, Isabelle. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Oi, Isabelle, eu estava perguntando aqui, ó. Eu tenho uma atividade número 1 da página 143. Aí, eu perguntei assim, o que nós temos que observar numa equação para ver se ela é do segundo grau ou se não é do segundo grau? Isso que eu perguntei. Calma, deixa eu ver. Tá, olhando lá, ó, por exemplo, menos 6x ao quadrado mais 8 igual a x mais 2x ao quadrado. Eu posso dizer que ela é uma equação do segundo grau? Sim, Sim. E por que ela é uma equação do segundo grau? porque eu não sei por quê. Não sabe? Não. Alguém sabe responder? Então tá bom, Isabelle. Só fica prestando então atenção aqui então na nossa. Deixa eu perguntar mais para alguém aqui, se alguém sabe. Ô Lucas Scheffer. Lucas Scheffer? Lucas? Cadê o Lucas? Oi. Lucas, deixa eu te perguntar uma coisa. Lá no exercício número 1, lá no exercício número 1 da página 143, tem lá, assinale as equações do segundo grau. Aí eu pergunto para vocês, qual que é o pré-requisito para uma equação ser do segundo grau? O que precisa ter para ela ser do segundo grau? Eu estou falando aí toda hora de equação do segundo grau, de solução, achar a solução da equação do segundo grau, mas o que ela precisa ter para ser uma equação do segundo grau? Nem olhando ali para a letra A, menos 6x ao quadrado mais 8 igual a x mais 2x ao quadrado? Não, Lucas? Deixa eu perguntar para outra, então. Fica prestando atenção aqui na nossa conversa.
Pedro Walter. Pedro Walter. E daí, Pedro Walter? Passo para você a palavra aí para saber, então. Ah, você estava aí. Eu chamei você mesmo, Francisco. Ah, entendi. Na hora que eu chamei, estava online. Acho que você não escutou, então. E daí? Raquel. Pedro Walter, respondeu alguma coisa aqui para mim? Oi, prof. Raquel. Oi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nós estamos estudando sobre essas equações do segundo grau, já faz dias já, a gente está determinando essas raízes, encontrando valor de x, né? Só que aí no exercício número 1 faz uma pergunta assim, bem pertinente. Olha, número 1, assinale as equações do segundo grau. O que é pré-requisito para uma equação ser do segundo grau? Tem que ter o primeiro membro, que é o ax ao quadrado. Exatamente. Muito bem. Pode estar lá no segundo membro também, não precisa ter, né? A gente pode isolar, mas para que uma equação seja do segundo grau, eu preciso ter uma igualdade, né? Ter uma igualdade para ser equação. E aí, pessoal, eu preciso ter o termo elevado ao quadrado, certo? O maior, o expoente o maior expoente da incógnita aqui tem que ser ao quadrado. Então, professora, se for x ao cubo, vai ser do terceiro grau? Sim, mas o maior aqui tem que ser x ao quadrado, tá? Então, se for x ao quadrado, essa equação, então, Lucas, que falou que ficou em dúvida, Isabelle, que falou que ficou em dúvida, Francisco, Heloísa, que eu chamei ali, que ficou em dúvida. Então, olha, para que seja uma equação do segundo grau, o maior expoente aqui tem que ser o 2, né? Tem que ser ao quadrado. Bem tranquilo, né? Bem assim, do segundo grau, elevado ao quadrado, tá? Tudo elevado ao quadrado. Se não tiver nada elevado ao quadrado, não é do segundo grau, tá bom? Obrigada, Raquel. Então, vamos lá. Letra B. A letra B, se eu desenvolver esse quadrado da diferença aqui, eu vou ter aqui uma equação do segundo grau também, tá? E aqui, pessoal, na letra C, se eu desenvolver aqui, nós vamos acabar cancelando aqui esse x ao quadrado negativo com esse x ao quadrado aqui. Então, essa equação na letra C não é do segundo grau. É importante, nono ano, que vocês, então, desenvolvam, né, esses soma ali do quadrado, a diferença, né, para que vocês possam observar se é ou não. Olhando aqui a letra C, vocês podem pensar, olha aqui, sim, é do segundo grau, mas eu tenho aqui algo para desenvolver ainda, tá? Então, quando eu desenvolvo, eu posso acabar cancelando. É o que aconteceu na letra C. Olha ali na letra D que eu falei para vocês. Por que não é do segundo grau essa equação? Deixa eu chamar alguém aqui. Pedro Henrique. Pedro Henrique, por que não é do segundo grau essa letra D? Pedro Henrique? Pedro Henrique? Será que tá com problema na internet também? Pedro Henrique? Nayara, vamos você então. Pedro Henrique não está. Deixa eu colocar aqui. Está. Falou que não sabe. Tá. Responde, gente, não vou ficar com falta. Eu começo a chamar aqui para responder e não responde, vai ficar com falta. Vamos lá. Tem que responder quando a professora pergunta. A menos que responda que não sabe, mas tem que responder, porque senão eu vou achar que você não está aí. Não estou te vendo, não está respondendo, né? Então vamos lá. Ô, Nayara, na letra D. Oi. Nayara? Oi, Nayara. Tudo bem? Na letra D, Nayara, olha lá, você está com a atividade aí da página 143, né? Eu estou aqui compartilhando também a tela com vocês. Por que essa equação aqui não é do segundo grau? Porque não. Prof, repete a pergunta. Você está perguntando por que ela não é de segundo grau? No exercício.
Por que que ela não é do segundo Porque ela grau? não tem expoente. Mas ela tem. Não sei. Tá, ela tem. Você tá olhando para a mesma que eu estou olhando? Ó, x ao cubo menos 2x ao quadrado mais x igual a zero. Peraí, qual que você tá? Não é a D? É, A D dá 2. d dá 1. Ah, tá. Calma aí. Ah, então acho que ela não é de segundo grau, porque ela não tem nada elevado a 2. Não, ela tem elevado a 2 aqui, ó. Professora, Só que essa eu ela não acho é que por eu quê? sei. Oi? Essa eu acho que eu sei. Quem que tá falando que eu não tô vendo? O Rafael, quem mais? A Isabelle? A Isabelle, isso. Ah, tá. Nayara, deixa eu só finalizar aqui com a Nayara. Pode falar, prof. A Isabelle pode falar? Pode. Pode? Então tá, Eu fala, acho, Isabelle. porque só tem um elevado ao quadrado e o outro elevado ao cubo, então tem que ser igual. Exatamente. É o que eu expliquei para vocês. Ó, para ser uma equação do segundo grau, o maior expoente tem que ser elevado a 2. E o maior expoente, nesse caso, é o 3, é o cubo, né? Então, por isso que ela não é uma equação do segundo grau. Entendeu, Nayara? Entendi, que eu tava meio perdido, eu acho. Beleza. Não tem problema. Mas olha, aqui, ó. Então, o expoente 3 aqui, olha. O expoente 3 ele é o maior aqui, ó. Maior que o 2, não é? Então, Aham. se só o x ao quadrado, 2x ao quadrado aqui, mais x igual a 7, seria do segundo grau. Só que como tem ao cubo aqui, é isso mesmo, Isabelle. Entendeu agora, Nayara? Entendeu, Pedro, que eu perguntei? Você falou que não tinha entendido? Deu Entendi. certo? Então tá bom. Tá ótimo. Vamos lá, então, para a letra E. A letra E, gente, olha, 2x ao quadrado igual a zero. Olha, x ao quadrado, maior expoente, né? O 2. Gente, e se eu fizer essa distributiva aqui, pessoal, eu também vou obter uma equação do segundo grau, né? Aqui vai ficar 0,5x que multiplica x, então vai ficar 0,5x ao quadrado, né? Mais 0,5 x que multiplica 5. E aí vocês vão fazendo todo esse processo da distributiva, e aí vocês vão conseguindo depois isola, deixa igual a zero, né? Que é um dos critérios também da equação do segundo grau, é tentar deixar igual a zero. E aí vocês vão descobrir no final que a F também é uma equação do segundo grau. Tá ok? Vamos finalizar, então, essa página 143. Para cada grupo de coeficientes a seguir, escreva uma equação do segundo grau. Então, eu expliquei para vocês que uma equação ela pode ser completa, quando tem A, B e C. Ela é incompleta quando ela tem A e B, e ela também é incompleta quando ela tem A e C, né? Eu falei para vocês também que não pode faltar o termo A, porque senão o que acontece? Ela não é do segundo grau, né? Porque o valor ali que carrega o termo A é sempre elevado ao quadrado, né? Então, se eu não tenho o termo A, eu não tenho uma equação do segundo grau, tá bom? Então, aqui, pessoal, era só para vocês escreverem a equação que representa ali os coeficientes. Então, nesse caso da letra A, o meu A vale 1, o meu B vale 2 e o meu C vale 3. Esses valores estão acompanhando as incógnitas, né? Com exceção do 3. Então, vai ficar assim. Ou vocês podem colocar 1x ao quadrado, né? Ou pode colocar só x ao quadrado, porque o meu A vale 1. Então, pode ser x ao quadrado. Como todos os valores são positivos, essa equação também será toda positiva. Então, vai ficar assim. 1x ao quadrado mais 2x mais 3 igual a zero. Olha, 1, 2, 3. Então, coloquei aqui todos os expoentes. Só um pouquinho, pessoal. Acho que ela não entrou no final da aula. Pessoal, eu vou parar um pouquinho aqui para fazer a chamada. A última aula, vocês podem entrar nesse mesmo link, tá? Alessandra. Oi.
Amanda? Eu. Amanda. Tá. Amanda Eu. Ramos. Ana Clara. Ana Aqui. Clara. Você não estava na aula, É, Ana? minha internet não tá funcionando. Ah, entendi. Anne. Bárbara. Eu. Bianca. Bruna. Caio. Eu. Caio Martim. Derek. Ellen. Felipe. Francisco. Heloísa. Oi. Tá, Francisco. Isabelle. João Guilherme. Eu. João Pedro. João Pedro Mancini. João Pedro Pedroso. João Pedro Pedroso. Não está aí o João Pedro Pedroso? Cleiton. Eu. Leonardo. Eu. Letícia. Liandra. Eu. Lilian. Eu. Lucas. Lucas Scheffer. Eu. Maria Eduarda. Mirela. Nayara. Patrícia. Aqui. Pedro Henrique. Eu. Pedro Walter. Rafael. Raquel. Eu. Sérgio. Tiago. Eu. E Vitória. Então tá. Pessoal, vamos finalizar. Oi? Então tá. Nós vamos ter um momento de intervalo agora, depois nós voltamos na última aula, combinado? Até então, até depois.